Graças a Deus estamos aqui hoje. O Senhor nos concedeu a graça e o privilégio de podermos estar na casa dele. E eu quero convidá-lo a abrir nesse texto, Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, são só 17 versos. Amém? Abriu a Bíblia lá, ligou sua Bíblia. Então feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, já falou, já realizou até este momento. Obrigado pelo ministério de louvor, Pai, que preparou o nosso coração, as nossas mentes com as músicas para podermos ouvir agora a Tua voz. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito agora tenha total liberdade em nosso meio. Ó Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor encontre ouvidos prontos a ouvir, ouvidos abertos, dispostos, corações abertos, mentes prontas. E que possamos sair daqui, Senhor, diferentes. E com um desejo enorme de podermos estar te adorando cada vez mais. Fale aos nossos corações através desse texto em Josué. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Josué capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim, com todos os israelitas chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando ouvirdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levantada pelos sacerdotes e levitas, partires do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela a distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passardes. Verso 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. E eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Verso 8. E tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, aí pareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisar nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, e as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu de suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés entraram nas águas, e o Jordão transbordava em todas as margens durante todos os dias da colheita.
E as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zeretã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco, no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar. Pensar e viver e vencer os impossíveis na nossa vida e nosso dia a dia nos faz também pensar em vencer obstáculos. No primeiro domingo nós falamos sobre o Deus dos possíveis, quando lemos Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. E vemos que um Deus que criou tudo do nada, então não há nada de impossíveis para Ele. No segundo domingo, domingo dos pais, dia dos pais, vimos que para vencermos esses impossíveis, além de fé num Deus do possível, precisamos exercer perdão e crer nessa graça do Senhor. E hoje nós vamos aprender com Josué a vencer os nossos obstáculos. Porque quando a gente pensa nos impossíveis, sempre vai aparecer alguma coisa na frente da gente. E se o sonho for grande, nós sempre vamos ter que correr riscos. Eu me lembro quando recebemos o convite para vir para o Paraná, e era um risco muito grande. Porque nós estaríamos deixando família, conforto da casa, a segurança de estar ali perto de pai, de mãe, de sogra, cidade conhecida, estado conhecido, e vindo para um estado totalmente diferente, cultura diferente, para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, uma igreja que não conhecia um membro sequer. Conhecia o pastor que estava lá, porque ele esteve lá em Teresópolis, mas não conhecia mais ninguém. E viemos. E alguns riscos nós sabíamos que poderíamos correr. Pois, como voltar para o Rio se por acaso, depois de alguns meses, a igreja falar assim, não é você que é o pastor para a nossa igreja? Como que a gente volta? Com mala e cuia. Como que volta? E se a gente não se adaptasse? E a gente já chegou meio enganado, porque falaram que o sul do Brasil era muito frio, e a gente chegou numa cidade que era mais quente que onde a gente estava. Não aguentávamos de calor. O calor ali insuportável, para quem estava acostumado ao frio da serra. E a gente passou e alguns falaram, você não vai aguentar um ano no Paraná. Os amigos falaram, você é louco. Sai aqui de onde você conhece. E agora, dia 7 de janeiro de 2017, nós fazemos 12 anos no Paraná. Teve riscos, mas a gente venceu. Superamos. Quando a gente pensa em algo grande, a gente tem que entender que vai ter alguns obstáculos, vai ter aqueles momentos que a gente vai ter que vencer. Vai ter oportunidades, mas também vai existir ali algo que você vai ter que pular, você vai ter que vencer, você vai ter que exercer fé. E Josué nos ensina a viver uma fé radical. Não é qualquer fé. Porque a diferença entre aquele que é bom e o que é grande não é uma questão de simples conhecimento ou de linhagem. Não é porque eu conheço e vou fazer. Se você prestou atenção num texto, o Senhor ainda diz, olha, vocês vão passar por terras que vocês nunca passaram. Então não é conhecimento, ele não conhecia. Não é uma questão de linhagem, mas é uma questão justamente de entender a vontade de Deus e estar disposto a viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Josué capítulo 3, ele mostra essa travessia do Jordão, onde a fé radical é justamente eu dar o primeiro passo.
Irmãos, eu acredito que o primeiro passo é o mais difícil de todos. Porque daí para frente você tem que caminhar. Quando nós viemos conhecer o Paraná, na verdade, na primeira vez que nós iríamos vir conhecer o Paraná, tudo pronto, data marcada para vir, outubro de 2003, e igreja esperando, e eu disse que não ia vir mais. Eu lembro que no dia 24 de novembro foi a comemoração, o culto de aniversário da igreja e culto do meu concílio, ou melhor, da minha ordenação, o concílio já havia acontecido. E um pastor bateu no meu ombro: por que você não vai mais para o Paraná? Eu falei: pastor, o ministério aqui está muito bom. 80 jovens e adolescentes na igreja, previsão de 400 jovens até 2008. Então eu entendi que não é para ir. Ele bateu no meu ombro de novo e disse: não espera Deus acabar com o teu ministério para você ouvir a voz dele. E na hora eu cheguei em casa e disse para Paulo assim: pô, o pastor lá jogou uma praga em mim. Ele falou isso, pô, tá tão gostoso aqui, tá tão bom. Janeiro de 2004, emprego garantido, há 12 anos atrás, salário de R$690, que era um bom salário, né? Inclusive. Fora vale alimentação, segunda a sexta, 2 empregos, ou melhor, 2 escritórios para cuidar, na cidade de Teresópolis e outro na cidade de Petrópolis, serviço garantido para 5 anos. Um já iria acabar e o outro ia continuar na cidade de Petrópolis durante 5 anos. A empresa em Petrópolis é mandada embora e, logicamente, os funcionários. Fiquei desempregado. E a coisa começou a apertar. E um dia, alguns irmãos conhecem essa história, fui trabalhar de servente de obra. A vida mansa atrás de um computador acabou. E um dia, virando concreto, num sol, bati boca com Deus. E disse: Deus, para isso que eu fiz seminário, para isso que eu fui fazer faculdade, virar concreto. E eu estava no alto de um morro assim, meu pai estava embaixo, trabalhava com ele. E Deus na hora falou assim: olhe para baixo. E eu olhei onde ele estava e falou: o que você me pediu eu te dei, mas você não honrou o que você falou para mim. Isso foi em agosto de 2004. Setembro de 2004, o mesmo pastor que havia ligado para mim, para vir conhecer o Paraná, ligou perguntando para o meu pastor se eu gostaria ainda de vir conhecer o Paraná. E eu disse para o meu pastor: nem que seja a pé, eu vou. O mesmo período de 2003, outubro de 2003, 2004, viemos conhecer o Paraná, na cidade de Andirá. E dali para frente, estamos aqui. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque quando vem algo do Senhor para as nossas vidas, nos causa medo. E o medo é o maior inimigo, ou é o inimigo que é assassino de sonhos. Eu li uma frase muito interessante em um livro que diz que onde há risco, ou melhor, onde não há risco, não há fé. E onde não há fé, não há poder. Não há alegria e nem intimidade com Deus. Jeremias ele vai dizer no capítulo 29, verso 11, pois eu bem sei que planos tem para a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora, quando eu tenho medo, eu encaro um inimigo que assassina, que mata, que acaba com os meus sonhos. Se você leu aí o capítulo 3, talvez aí no slide está aparecendo o capítulo 13, mas é capítulo 3. Verso 1 a 4, Josué está falando, Deus está mostrando a Josué o que vai acontecer. Eles vão atravessar o Jordão, eles vão andar uma distância de mais ou menos 1 quilômetro de distância da arca, não vão se aproximar muito. E olha, a arca vai passar no meio de vocês vão se levantar.
vocês vão seguir a arca. Mas esse povo era um povo que teve medo. Aliás, o Josué provavelmente foi um cara que teve medo. Porque quando a gente lê o capítulo 1 de Josué, nós encontramos Deus dizendo para Josué que ele deveria ser forte, ser corajoso. Moisés tinha acabado de morrer. Aqueles que correm riscos sempre vão ter medo. Mas é que você nunca teve medo de alguma coisa. Talvez agora, final de ano, fazer o vestibular. Dá medo, né, Ju? Quando vai casar, vai pedir a mão da moça em noivado. Encarar o bigodão. Dá medo. Dá medo. Vai correr risco, a gente sente um pouco de medo. Todos nós já passamos algum momento assim na vida. Só que a gente precisa entender que medo e fé não são contrários. Medo e fé não são contraditórios. Agora, que medo é esse que se torna inimigo de nossos sonhos? É um medo que me impede de agir. Não é um medo que me impede de falhar. Porque falhar a gente pode falhar, mas aí quando a gente pensa que vai falhar, aí a gente vai dar a dependência de Deus. E a gente chega para Deus e diz, Deus, é o seguinte, eu não consigo. E Deus, não tem problema, eu vou com você. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Josué. Foi Deus que agiu. E agiu através de Josué. Mas o medo, ele não pode impedir você de agir por fé. O medo não pode fazer com que você desista daquilo que Deus tem colocado para você fazer. Às vezes a gente vai entender que fé... O que é fé? Fé é simplesmente fazer o que Deus quer que você faça. Gostando ou não. Na verdade, muitas vezes é uma coisa que a gente não quer fazer e que a gente não gosta. Que a gente não gosta. Porque nós gostamos muito do nosso conforto. A gente vai falar já já de um outro inimigo que envolve isso. Sabe, lembra o que aconteceu lá na primeira vez que esse povo ouviu falar da terra prometida? Lá em Números capítulo 13, a gente encontra a história dos espias, eles vão visitar a terra. Levam 40 dias, ida e volta, olham a terra. 12 espias, 12 homens vão olhar e eles falam, olha, a terra é boa. Olha, terra excelente. Porém, olha, não dá. Coisa lá é difícil. 10 deles dão um relatório negativo. 2, Josué e o Caleb, falam assim, olha, é difícil a coisa lá, mas se o Senhor for conosco, está no papo. Mas o povo dá ouvido para os 10. O povo dá ouvido para eles. E passam 40 anos vagando por aquele deserto. E o que a gente aprende com isso? Que ainda que medo não é contraditório à fé, se eu der vazão para o medo, eu vou fracassar. Se eu dou vazão para o meu medo, eu fracasso. Se eu tenho medo, preocupações de alguma coisa, é hora de eu dobrar os joelhos. É hora de eu buscar a face de Deus e falar, Senhor, olha, para mim não dá, mas eu vou na confiança do Senhor. Acabamos de cantar isso. Você acabou de cantar isso. Você disse que vai romper em fé. Se você creu no que você cantou, você não mentiu. Agora, se você não crê nisso, então você mentiu cantando. E agora, como que eu venço meus medos? Simples, exerça a fé. Vai exercitar a fé. Creia que Deus vai fazer acontecer. Creia que Deus vai abrir o Jordão. Se Ele disse que vai abrir, Ele vai abrir. O segundo obstáculo é falta de consagração nas nossas vidas. E falta de consagração é um jeito rápido para a gente fracassar. Olha o que diz o verso 5. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas
no meio de vós. Parece estar meio fora de ordem. Não tinha que me consagrar primeiro, pastor, e depois não ter medo? Não, não está. Porque se eu tenho medo e nem vou agir, para que eu vou me consagrar? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Se eu não vou nem fazer. Então eu preciso vencer aqueles medos, eu preciso vencer aquele desejo de não fazer. Aí eu preciso agora ir lá orar, eu preciso buscar a face de Deus, eu preciso reagir. Porque quando Deus encorajou Josué, lá no capítulo 1, do verso 1 a 7, ele vai fazer justamente isso com Josué. Agora consagre a tua vida, Josué. Olha o que diz o verso 8. Não afaste, verso 8 do capítulo 1, não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque tenhas cuidado de obedecer e tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o nosso grande problema e por que a gente fracassa? Porque a gente não se consagra, a gente não ora, a gente não pede conselho, a gente não lê a Bíblia, a gente não procura conhecer mais. Eu preciso fazer algo, então eu vou e faço. E deu errado. Era a vontade de Deus que desse errado. Rapaz, Deus tem as costas muito largas. Porque Ele leva a culpa e a gente não tem a cara de pau de sentar, Senhor Deus, me perdoa, porque se eu tivesse te procurado, talvez eu não teria quebrado a cara desse jeito. Porque falta de consagração é o jeito rápido para você fracassar. Quer fracassar? Quem quer fracassar, não busca a presença de Deus. Agora, você quer ter sucesso, você quer vencer os seus impossíveis, consagre-se cada dia ao Senhor, busque a presença dEle. Ore, busque bons conselhos e bons conselheiros. Porque às vezes a gente faz alguns negócios que a gente nem pede conselho. E às vezes a gente ouve conselhos sem pedir, mas não dá atenção e depois reclama da vida. Pô, ninguém fala comigo, ninguém me dá uma ideia. Minha esposa também, meu marido. Há muitos que fracassam porque não têm coragem de consagrar as suas vidas. E o que é consagrar? É entender que você não consegue fazer nada sozinho. E se tentar, vai cair, vai fracassar, vai quebrar a cara. Vai tirar momento para orar. E a gente precisa entender o seguinte, que oração não é... A gente tem a mania de dizer que quando eu oro, eu movo os braços de Deus. Querido, Deus se move, você orando ou não. Deus age com você orando ou não. Mas quando eu oro, quando eu busco a presença de Deus, eu sou movido aos braços de Deus. E aí Deus começa a me mostrar algo que eu não estava vendo. E Deus começa a abrir os meus olhos, porque eu estava tão cheio de mim, e agora eu estou me esvaziando de mim e me enchendo dele, e vai dizer, agora você vai entender o que eu quero para a sua vida. Josué, ele sentiu na pele o que era fazer as coisas por sua própria força. Tanto Josué quanto o povo. Lá em Josué capítulo 6, nós encontramos a história do povo vencendo Jericó. Você conhece a história? Tem musiquinha para criança. E era uma nação mais difícil, um muro que era quase que impossível de se passar. E Deus dá os caminhos para Josué entrar em Jericó. Aqueles muros caem, eles vencem Jericó. Legal, vencemos. No capítulo 7, nós encontramos que um homem peca. E nós conhecemos como o pecado de Ai. Ou melhor, perdão, o pecado de Acã. Ai eu falo daqui a pouco, sai Ai. E aquele homem traz problemas para aquele povo. Mas nesse capítulo 7, eles agora vão invadir uma cidade inexpressiva. Agora sim, a cidade de Ai. Uma cidadezinha pequena. Sabe? Pensa na cidade pequena aí. Não diz nome não, por favor. E aí, os homens chegam e falam, Josué, é o seguinte. É uma cidadezinha pequena. Não precisa mandar muita gente. 2, 3 mil homens lá é o suficiente, Josué. E Josué manda um pequeno batalhão.
O povo passa uma vergonha, sai de lá corrido, alguns quase morrem. E Josué, o que houve? Jericó desse tamanho a gente venceu, e ai, essa cidadezinha, ai! A gente sai de lá gritando ai. Aí Deus fala que tem pecado no meio do povo. Acã havia pegado coisas que não era para pegar. E eles foram envergonhados. Houve desobediência. Mas um detalhe. No capítulo 3 de Josué e no capítulo 6, eles buscam a presença de Deus. Eles vão perguntar para Deus o que é para fazer. Josué fala, se consagra no capítulo 3, no capítulo 6 eles ouvem Deus mostrar o que era para ser feito. E quando olham uma cidade agora bem pequenininha, inexpressível, eles nem buscam a Deus e vão. E vão. Só que tinha pecado ali no meio daquele povo. A gente aprende aí o seguinte, que não importa o tamanho da tarefa, nós temos que buscar a face de Deus. A gente aprende também o seguinte, que basta um só ter um pecado no meio do povo, que a gente fracassa. Por isso a consagração, a busca pela presença de Deus é importante. Depois que Josué orou, Deus mostrou onde estava o pecado, Deus veio com a sua disciplina, eles voltaram para Ai e venceram Ai. Pecado nem sempre é coisa estrondosa. Quando a gente fala em pecado que atrapalha a obra de Deus avançar, a gente pensa logo naqueles pecadão. E não existe pecadão e pecadinho, existe pecado. E às vezes a gente deixa de avançar porque existe pecado no nosso meio e a gente não confessa para Deus. A gente não se consagra. E a obra do céu fica sempre emperrando, patinando. 2 passos para frente, 5 para trás. E aí a gente fala, Deus, por quê? Por quê? Quando a gente deveria dizer para Deus, Deus, o que está impedindo? Um dos pecados, que inclusive é um grande obstáculo na obra do Senhor, é a acomodação. E a acomodação é um grande atraso. Queria ler versos 12 a 17, capítulo 3. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas. Isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os levaram a arca e chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, e o Jordão transbordava em todas as margens durante os dias da colheita, e as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam do mar de Arabá, mar salgado. E foram todas interrompidas. Então o povo passou bem em frente a Jericó. E os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Um outro texto, eu não vou ler todo ele, que é o Números capítulo 13, de 25 a 33, conta justamente a história dos espias que vão vigiar a terra, que falei há pouco. Entenda, é o povo de Israel que está em Números, é o povo de Israel que está em Josué. Em Números foi um povo que se acomodou, porque alguns historiadores contam que, na verdade, o povo não queria entrar na terra prometida porque ia ter que trabalhar. Irmãos, eles saíram do Egito. Saíram do Egito, tinham comida. Saíram do Egito e viram aquele mover enorme de Deus, de um exército morrer afogado. Mar se abrindo. Por que vocês acham que toda hora eles queriam voltar para o Egito? Porque ainda que eram escravos, lá eles tinham comida. E agora, vão passar 40 anos
caminhando por causa do pecado. Mas alguns contam que justamente era isso, eles estavam acomodados. Pô, a gente vê esse Deus agindo, a gente agora vai entrar em Canaã, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que plantar, vai ter que colher. Essa teoria, eu sinceramente, eu sou tendente a concordar com ela, porque a gente tem uma facilidade de se acomodar. Gente, como que é bom ficar num lugar gostoso? Sinceramente, fala a verdade, como é bom a gente sentar num banco macio. Só que a gente precisa entender que o lugar, a nossa zona de conforto é muito boa. Só que zona de conforto nada nasce lá. Nada cresce. Nada se produz em zona de conforto. A gente precisa entender que a gente ficar ali quietinho é muito bom. O povo olhava assim, olha, entrar em Canaã, não sei. Acho que não vai valer muito a pena, não. Eu confesso que é difícil a gente olhar alguns propósitos de Deus e algumas perguntas, porque a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar depois. Quando Jesus olhou para aquele cego Bartimeu, que grita, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cara era cego, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Faça uma pergunta besta. Será que ele não está vendo que o homem é cego? Tem que ver. Mas a pergunta tem um fundo. Ele estava acostumado a receber esmolas, ele estava acostumado a receber ajuda, e a partir do momento que ele voltasse a ver, ou que ele fosse ver, ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que se sustentar, porque agora ele está perfeito. Sabe por que muitos dos nossos sonhos se frustram? Porque os sonhos de muitos se frustram. É justamente porque estão acomodados. É preguiça mesmo. Preguiça. E a gente não avança. Pessoas não avançam. Sabe aquele cara que está há 30 anos que está pensando em voltar a estudar? Está há 10 anos noivo. Quando começa o negócio de 10 anos, 11 anos, 15 anos noivo, não é o caso de ninguém aqui não, né? Se for, vai ouvindo aí. Sabe, quando eu ouvi as pessoas dizendo que o pastor está sonhando demais, com um terreno maior, 300 pessoas até 2020, que isso aí é sonho de pastor, é porque eu sei que a acomodação nesses banquinhos macios, ar-condicionado, não tem que ficar fazendo campanha para pagar terreno, ficar às vezes até que tirar a cadeira, botar a cadeira, isso cansa, porque a gente está acomodado. Quando a gente fala assim, está lá discipulando alguém, tem um mais um, está fazendo um relacionamento discipulado, não, pastor, porque não tenho tempo, sinceramente isso é acomodação, querido. Pergunta para mim se eu tenho tempo. Pergunta para quem está fazendo se tem tempo. O tempo se chama prioridade. Acomodação, eu creio que é um dos maiores pecados que a igreja pode ter. Porque quando a gente se acomoda, as pessoas sofrem. Quando a gente se acomoda, realmente traz atrasos para a nossa vida, para a vida do outro e para a obra do Senhor. Esse povo, quando saiu da acomodação, eles começaram a ver os milagres do Senhor acontecendo. Quando eles se acomodaram de novo, Deus mandou Babilônia na vida deles. Quando eles se desacomodaram, aí saíram da Babilônia. E algumas vezes a gente vai passando aí por algumas Babilônias, porque a gente vai se acomodando. Que fala sério, né? Comprar terreno, ter uma igreja maior, perder esses banquinhos. Tem gente que já falou comigo, pastor, esse banco aí não pode ser vendido. E eu falo assim, vai carregar o dia que a gente precisa tirar daqui para fazer alguma coisa. Eu já falei com os irmãos, esse banco deve ter sido feito há 200 anos atrás, na época da escravidão, porque é um peso.
Os homens que carregam, eles sabem que isso aí é difícil de carregar. É bonito? É. Ontem mesmo, os irmãos que vieram da igreja no intercâmbio aqui já sentaram. Pastor, que banco gostoso, até para dormir. Eu falei, esse que é o perigo. Isso é um perigo. Mas a gente se acomoda. Pastor, liga o ar-condicionado. Irmão, liga aí os ventiladores. Sai daqui nada. Pensou ir para o meio do tijolo, do barro. Irmãos, eu não vejo tijolo, eu não vejo barro, eu vejo vidas sendo salvas em um lugar onde possa servir essa comunidade melhor. A gente precisa realmente sair da nossa acomodação, vencer os obstáculos. Porque enquanto nós nos acomodamos, as pessoas morrem no deserto. Eles ficaram acomodados e morreram no deserto. E só Josué e Caleb entraram. Eu tenho orado a Deus que Ele enviou os Josué e os Calebs. Caleb já chegou. Somente quando a gente vence os obstáculos, a gente vê a glória de Deus. Quer vencer obstáculos? Não? Então tá bom. Mas quem quer vencer os obstáculos, vença a sua acomodação. Vença a sua acomodação. Porque risco a gente vai ter. Sempre. A gente vai viver uma vida de risco, porque na verdade a vida cristã tem riscos. E alguns têm até risco de vida. A gente tem ouvido aí testemunhos de missionários, de irmãos morrendo